Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e a gente vai dar continuidade a falar sobre as matrizes africanas, as regiões de matrizes africanas. Hoje a gente tem uma aula muito especial para vocês, uma aula muito legal, que a gente vai conhecer mais uma vez sobre a nossa cultura, de onde viemos e principalmente qual a importância das religiões de matrizes africanas para a nossa cultura, para o nosso dia a dia. Eu sei que vocês devem estar pensando que essa aula vai mostrar, além de outras coisas, fatos marcantes, peculiaridades que fazem com que a nossa cultura seja tão rica como ela é. Vamos lá para o tema da nossa aula de hoje, heranças africanas. Vamos começar a falar sobre elementos culturais que, de certa forma, contribuíram para formar a nossa cultura, tão rica cultura brasileira. Vamos lá, gente, para o primeiro texto. Diz o seguinte para a gente, heranças africanas, um pouco das religiões afro-brasileiras. A gente vai começar a falar sobre a capoeira. Vamos lá, gente, vamos ver o que o texto fala para a gente. Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência, a repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigo dos senhores de engenho. Voltando para mim agora. Vocês já viram, gente, nas últimas aulas, que os africanos vieram para cá com a finalidade de serem escravizados. E aqui passaram por várias situações onde foram duramente castigados e punidos por resistirem a essa condição de escravizado. Sendo assim, esses negros escravizados começaram a, digamos que, criar maneiras de resistir a essa escravização. Uma delas, gente, foi a fuga para quilombos e mocambos, as rebeliões, as revoltas, mas uma bem marcante e bem emblemática que a gente vai trabalhar agora é a capoeira. O que seria a capoeira, gente? A capoeira é uma arte marcial disfarçada de dança e que era proibido no período do Brasil colonial pelos senhores de engenho e pelas pessoas que escravizavam os negros. Pensamos o seguinte: eles precisavam condicionar o seu corpo e, ao mesmo tempo, disfarçar essa arte marcial de maneira em que o seu colonizador, o seu opressor, não percebesse que eles estavam praticando essa arte marcial. Então, essa arte era basicamente disfarçado de dança. E durante muito tempo, até que os colonizadores perceberam essa estratégia de resistência negra, começaram a proibir a prática da capoeira. O que acontecia? Os escravos muitas vezes se reuniam nas senzalas ou em terreiros e praticavam às escondidas esse esporte, que posteriormente viria a ser um esporte, com a finalidade de condicionar o seu corpo e de preparar caso haja necessidade de usar. Com o passar dos tempos, a gente sabe que a capoeira tornou-se patrimônio cultural brasileiro e é praticado pelas praças, pelos terreiros, pelas rodas de capoeira no Brasil afora e provavelmente, eu creio que você já deve ter percebido, deve ter visualizado, já deve ter tido alguma experiência de visualizar uma prática de capoeira, ou quem sabe você mesmo não é prático adepto da capoeira. Saiba que ela é uma forma de resistência e uma herança cultural deixada pelos negros no Brasil. Ok, gente? Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Quando fugiu das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de capturar muito violenta. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravizados utilizavam o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Prestem atenção nesse trecho do texto aqui, que vai nos ajudar a compreender a capoeira. Era uma arte marcial disfarçada de dança. Uma arte marcial disfarçada de dança. Aqui, o vermelho, para a gente compreender e para vocês fizerem as suas anotações, para compreender um pouco mais, para assimilar esse conhecimento da melhor forma. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravizados brasileiros. Portanto, a capoeira é uma herança cultural
que os escravizados passaram para a cultura brasileira ao longo das gerações, ao longo dos anos que foram se passando. Então, gente, a gente sabe que uma das formas de herança cultural africana para a cultura brasileira é justamente a capoeira. E aí, se vocês, de certa forma, se indagarem, ou futuramente, quando forem fazer uma prova de vestibular, ou de Enem, ou qualquer tipo de prova, de certame que vocês forem fazer, o que foi a capoeira, vocês vão lembrar da figura do professor aqui, na aula de História, no projeto Aula em Casa, dizendo que a capoeira foi uma arte marcial disfarçada de dança, que foi criada pelos escravizados lá no Brasil colonial, para, entre outras coisas, resistir à escravidão, mas também condicionar o seu corpo a futuramente uma luta, um embate contra o seu opressor. Vamos lá, gente, na tela, por favor. Aqui, gente, é uma imagem de um pintor francês, Debré, que pintou o Brasil colonial, basicamente ilustrando como é que seria uma luta de capoeira, uma dança de capoeira. Vamos verificar aqui essa imagem e vamos perceber, gente, que aqui no canto esquerdo da imagem há a figura de um guarda do exército, ilustrando basicamente que a capoeira não era bem vista. Ela era proibida pelo poder central, justamente por se tratar de uma coisa que poderia ser futuramente algo perigoso para o opressor. Vamos lá, gente, adiante. O samba, outra manifestação cultural, herança africana para a gente, é o samba. Vamos ler o que o texto fala para a gente. O samba nasceu na Bahia, lá no século XIX, na mistura de ritmos africanos, mas foi no Rio de Janeiro que ele criou raízes e se desenvolveu, mesmo sendo perseguido. Durante a década de 20, por exemplo, quem fosse pego dançando ou cantando samba corria grande risco de ir batucar atrás das grades. Por isso, porque o samba era ligado à cultura negra, que era mal vista na época. Vejam bem, gente, voltando para mim aqui, durante muito tempo o samba foi proibido no Brasil. Agora vocês perguntam, professor, mas se é um ritmo que hoje é cultuado, digamos que um símbolo da cultura nacional, até porque existe samba e vários tipos de samba, digamos que várias, como é que eu posso falar para vocês? Várias derivações desse ritmo musical, durante muito tempo foi proibido, porque era visto como uma forma de manifestação cultural subalterna e meio que deixado de lado, justamente por fazer parte da cultura negra. E a gente sabe que o Brasil é um país hoje muito preconceituoso, mas no começo do século passado era muito mais preconceituoso ainda. Era abominável tudo que vinha da cultura negra e colocado como algo à margem, inferiorizado. E o samba, por ser uma manifestação cultural tipicamente negra, também era visto como algo a ser evitado e a ser, muitas vezes, colocado como algo fora da lei, ou até mesmo algo corrupto, algo feio, algo que deve ser deixado de lado e, por que não dizer, proibido. Só que durante muito tempo isso foi proibido e esse ritmo musical acabou caindo no gosto das periferias e atraindo, por que não dizer, olhares da grande massa. Vamos ao texto, a gente vai compreender um pouco mais com o texto, por que o samba passou de um ritmo preconceituoso, digamos assim, deixado de lado, para um ritmo que foi, digamos que, um símbolo cultural brasileiro. Vamos lá para o texto. O texto diz o seguinte para a gente entender como é que o samba se tornou um ritmo aclamado tipicamente brasileiro. Só mais tarde, que ele, no caso o samba, passou a ser encarado como símbolo nacional, principalmente no início dos anos 40, durante o governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que a gente vai trabalhar mais à frente, no 9º ano, quando a gente for estudar o Getúlio Vargas propriamente dito, a gente vai compreender por que o Getúlio Vargas queria atrair essa massa para si e, por que não dizer, pegar o samba e transformar num produto tipicamente brasileiro, inclusive exportar para fora. Foi no período do Getúlio Vargas que a Carmen Miranda, célebre cantora brasileira, foi fazer as turnês pelos Estados Unidos, levando aquele ritmo que antes era colocado à margem e que agora é aclamado como um ritmo tipicamente brasileiro, o samba, que também é uma herança cultural africana.
Ok, gente? Vamos adiante agora, conhecer uma outra forma, uma outra herança africana, dessa vez no âmbito religioso. Voltando para mim agora, antes da gente começar a discutir essa temática, é bom a gente levar em consideração que, muitas vezes, essas religiões de matrizes africanas são encaradas como um preconceito. Muitas vezes, elas são encaradas como algo que remete às coisa mal, a coisa ruim. Digamos que, durante muito tempo, o preconceito brasileiro excluiu essas religiões, sempre colocando elas com um caráter mau. Só que aqui vocês são inteligentes e sabem que tudo isso é preconceito. E agora a gente vai romper esse preconceito e vai conhecer um pouco mais dessas religiões de matrizes africanas, principalmente o candomblé e a ubanda. Vamos lá, gente, para o texto, conhecer um pouco mais sobre essas religiões de matrizes africanas. A primeira delas é o candomblé. Vamos lá, gente. Vamos ler o texto para fixar um pouco mais o conhecimento. O candomblé é uma religião africana trazida para o Brasil no período em que os negros desembarcaram para serem escravizados. Nesse período, a Igreja Católica proibia o ritual africano e ainda tinha o apoio do governo, que julgava o ato como criminoso. Por isso, os escravos cultuavam seus orixás, associando a santos católicos. Voltando para mim aqui, gente, durante muito tempo, durante o período colonial e imperial brasileiro, a religião católica era vista como a religião oficial brasileira. Portanto, tudo e quanto é culto que diferenciasse do culto católico era colocado à margem, era marginalizado, colocado na ilegalidade e por si só proibido. Portanto, essas religiões de matrizes africanas, trazidas pelos escravos lá da sua terra natal, a África, para o Brasil, era encarado como algo ilegal e, portanto, devia ser reprimido. Os escravos eram proibidos, gente, de professar a sua fé originária. Eram obrigados a cultuar os santos católicos. Então, para continuar adorando os seus orixás, os seus deuses supremos, eles fizeram, digamos assim, simularam que tinham aderido à religião católica, mas nos terreiros, ao invés de cultuar os santos que apresentavam a imagem, eles acabavam substituindo essas imagens pelos seus orixás da sua adoração. É por isso que muitos orixás do candomblé são associados a santos do catolicismo. O exemplo é Iemanjá, que em alguns lugares do Brasil é cultuado como Nossa Senhora da Conceição, ou o próprio Oxalá, que é cultuado como Jesus Cristo, e outros santos católicos que no candomblé têm outro significado, ou que são sincretizados, por assim dizer. O candomblé é uma religião vinda dos escravos da África, que aqui no Brasil ganhou uma outra conotação, justamente pelo esse sincretismo, essa mistura com o catolicismo, que foi nada mais do que uma resistência à proibição do culto aos seus orixás. Vamos lá, gente, para o texto, para a gente entender um pouco melhor, um pouco mais aprofundado. Continuamos a ler. Como eu já falei, essa aqui é uma imagem que ilustra... voltando à imagem, por favor. A imagem de um ritual, digamos assim, um culto ao candomblé. Aqui a gente está vendo que existe possivelmente uma crença a Iemanjá, ou outro orixá, eu não sei dizer ao certo. Voltamos ao texto. Vamos lá, gente. Os orixás para o candomblé são os deuses supremos, possuem personalidades e habilidades distintas, bem como preferências ritualísticas. Estes também escolhem as pessoas que utilizam para incorporar no ato de nascimento, podendo compartilhá-lo com outros orixás. Caso necessário, os rituais dos candomblés são realizados em templos chamados de casas, roças ou terreiros. Vamos lá, gente. Adiante. Outra religião de matriz africana, tipicamente brasileira, é a Ubanda. Vamos lá, gente. Muitas vezes, muitas pessoas comparam, até mesmo confundem o candomblé com a Ubanda, mas a gente vai estudar que existem algumas diferenças entre essas religiões de matrizes africanas. Vamos lá, gente, para o texto, para ver o candomblé. A Ubanda é uma religião brasileira,
formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo ou o espiritismo, juntando ainda elementos da cultura africana e indígena. A palavra deriva o Umbanda, um termo que significa curandeiro, na língua banta, falada na Angola, o Kimbundu, essa é a língua falada pelo povo banta. A Umbanda tem origem nas senzalas e reuniões em que os escravos vindos da África louvavam os seus deuses através de danças e cânticos e incorporavam espíritos. Vamos lá, a gente continua a ler o texto. O culto é presidido por um chefe masculino ou feminino, que pode ser tanto o pai de santo como a mãe de santo. Durante as sessões, são realizadas consultas de apoio e orientação a quem recorre ao terreiro. Práticas mediúnicas, como incorporação de entidades espirituais e outros rituais. O culto se assemelha ao candomblé, no entanto, são religiões que possuem práticas distintas. Ou seja, gente, a Umbanda, uma religião tipicamente brasileira, nascida no Brasil, nada mais é do que a mistura de outros cultos, inclusive o próprio candomblé, com crenças originárias tanto do catolicismo quanto das próprias religiões de matrizes indígenas, formando assim uma religião tipicamente brasileira, que é a Umbanda, gente. Ok? Vamos lá, gente, para o texto. Aqui a gente vê também o culto de praticantes da Umbanda, pode ser tanto a mãe de santo como o pai de santo, que são líderes religiosos que professam essa fé. Ok, gente? Vamos lá? Agora, nesse momento, a gente vai pôr em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje com a nossa dinâmica local interativa. Antes da gente começar com a nossa dinâmica, é importante falar para vocês que a nossa interatividade está aberta, nosso chat está aberto. Vocês podem mandar as suas perguntas e respostas, que existe uma equipe trabalhando para auxiliar vocês a responder essas perguntas, e vocês não ficarão desamparados. Qualquer dúvida, chame os professores que estão disponíveis ali no plantão para auxiliar vocês, qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Vamos lá para a primeira pergunta. Diz o seguinte para a gente, a primeira pergunta do nosso DLI fala para a gente o seguinte: explique os motivos que da capoeira ser proibida em certas épocas do Brasil. Aqui vocês vão lembrar da nossa aula, vão lembrar que a gente comentou por que a capoeira era proibida e vão responder no chat para a gente. Questão 2, fala o seguinte para a gente: descobrimos nessa aula alguns aspectos sobre as religiões africanas. Usando suas palavras, diferencie Umbanda e Candomblé. Vou dar um tempinho para vocês agora pensarem, refletirem um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta e o momento de interatividade.
sejam bem-vindos de volta à nossa aula, agora para o nosso momento de interatividade, de interação. Queria agradecer a participação de vocês. Estou vendo que vocês estão interagindo muito nas nossas aulas e isso me deixa muito feliz, até porque vocês mostram que estão assimilando o conhecimento e é isso que importa, gente. Vamos lá, gente, vamos retornar nossas questões. Vamos ver qual é a resposta que vocês colocaram para a gente. Na primeira questão, que diz o seguinte na tela, vamos lá. Eu fiz a pergunta para vocês, jogando interatividade, quero que vocês me expliquem os motivos da capoeira ser proibida em certas épocas... Perdão, gente, vamos lá de novo. O professor se embaralhou todo aqui, voltamos à pergunta. Explique os motivos da capoeira ser proibida em certas épocas no Brasil. Quase que não sai, mas saiu. Vamos lá, gente, para a nossa resposta. Diz o seguinte a resposta para a gente, da questão 1. A capoeira era mal interpretada pelos brancos que não entendiam tratar-se de uma luta camuflada, entre aspas, pois só os negros ensinavam e aprendiam-na. Desta forma, era utilizada como forma de enfrentamento das forças policiais e ainda antigos capitães do mato que caçavam negros fugitivos. Como o texto falou para a gente, era uma arte marcial camuflada de dança. É por isso que em muitas épocas, em certa época no Brasil, essa arte marcial, por assim dizer, foi proibida de ser praticada pelos negros. Vamos lá para o comentário para a gente aprofundar um pouco mais da resposta. A capoeira, além de esporte, hoje a capoeira é considerada um esporte praticado em muitas praças, muitos lugares no Brasil, inclusive eu creio que na sua cidade ou no lugar onde você mora, provavelmente existe uma roda de capoeira que você já viu, até mesmo pratica. É também um patrimônio imaterial e cultural da humanidade. Importante lembrar sempre que para chegar a esse reconhecimento foi considerada crime. Por isso, era uma forma de resistência no período da escravidão. Por isso, gente, que durante muito tempo a capoeira foi proibida em certos locais no Brasil. Vamos lá, gente, na tela agora a segunda questão para a gente, que diz o seguinte, segunda questão. Descobrimos nessa aula alguns aspectos sobre as religiões africanas. Usando suas palavras, eu quero que vocês respondam no chat com as palavras de vocês. Qual é a diferença? Diferencie o bando do candomblé. Vamos lá, gente, para a resposta mais aproximada, que fala o seguinte para a gente. Enquanto o candomblé surgia no Brasil devido a influências de várias religiões africanas, a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo ou o espiritismo, contendo ainda elementos da cultura africana e indígena. Se de um lado a Umbanda é uma religião derivada diretamente de religiões africanas, a Umbanda, é uma religião criada e surgida aqui no Brasil, levando em conta elementos de outras religiões, principalmente o catolicismo e o espiritismo, até porque os praticantes da Umbanda acreditam em reencarnação, contendo ainda elementos da cultura africana e da cultura indígena. Ok, galera? Portanto, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Espero que vocês tenham assimilado. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso professor. Na próxima aula estaremos aqui mais uma vez para ministrar a aula de História, levar vocês para essa viagem extraordinária que é a nossa história, conhecer um pouco mais da nossa cultura e assim saber quem somos. Ok, gente? Até a próxima, fiquem na paz e tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.